E eu estou de volta com revista e todos nós sabemos que estudar para concursos públicos não é nada fácil. Requer muita força de vontade, organização e renúncias. Para conseguir isso, muitas vezes, pode levar também algum tempo. Mas muitos candidatos com todas essas disciplinas ainda sofrem com repetidas reprovações, simplesmente porque não sabem usar alguma técnica de memorização na hora de estudar. E aí, na hora da prova, dá aquele branco. Sobre esse assunto, eu recebo o professor Luiz Antônio de Carvalho, também a Alessandra Trentino, especialista em gestão de pessoas e neuropsicologia, e o concurseiro Diego Alves Barbosa, que é estudante de engenharia. Boa tarde. A gente já pode dizer que você é concurseiro, Diego? Você está com quantos anos hoje? Eu tenho 19 anos, né? Na verdade, essa experiência de concurso, eu estou entrando para ela agora, né? Eu faço já estou no 5º semestre da Faculdade de Engenharia Civil. Então, o meu objetivo é, quando eu finalizar meu curso, conseguir emendar um concurso na área mesmo de engenharia civil. Então, é um processo que eu já estou começando agora, para quando chegar lá na frente, eu já estar um pouco mais preparado. E desses concursos que você já fez, você utilizou algumas dessas coisas que a gente vai mostrar aqui? Ou o cursinho, ou a técnica de memorização? O que você está fazendo para ajudar nesses concursos? Bom, na verdade, nessa ginástica para o cérebro, a gente consegue desenvolver várias habilidades que, sem dúvida, é de extrema importância na hora da prova. Como, por exemplo, a velocidade de raciocínio na questão do tempo, questão e resposta, né? A organização de pensamento, como você encara uma questão de frente, foi uma das principais coisas que eu senti dificuldade, desde quando eu comecei a fazer as provas, depois que eu passei por esse método da ginástica e hoje, que eu estou com uma maturidade muito superior daquela inicial quando eu comecei. Então você faz a ginástica para o cérebro e você tem a experiência de provas antes e provas depois da sim, ginástica. Anteriormente nos vestibulares, né? Aí agora eu entrei para a fase de concurso. Então, a minha maturidade na prova, como lidar com ela, é totalmente diferente daquela, é muito melhor hoje. Luiz, a gente sabe que quem está fazendo um cursinho, que é realmente um concurso público, ele tem que ter uma dedicação, tem que ter uma organização, uma disciplina. No caso, incluir uma atividade como essa, ginástica para o cérebro, atividades que ajudem nessa memorização ou na lógica, é importante também para o resultado na prova? Sim, boa tarde, Aline, muito obrigado pelo convite. Realmente, eu digo que o aluno, ele vai fazer o concurso, como você bem disse, tem que renunciar, ele tem que elaborar várias estratégias de estudos, né? E uma técnica como essa, eu sempre falo assim, o aluno, para ficar competitivo, ele tem que estudar fixando o conteúdo. Por quê? Lá no dia da prova, o que vai diferenciar daquele aluno que tem reais chances de ser aprovado será a quantidade de conteúdo que ele tem fixado. E uma metodologia como essa, eu tive a oportunidade de ver esse método no Rio de Janeiro, e nós estamos trazendo isso aqui também para a nossa escola, né? Isso aí ajuda muito a fixar o conteúdo e, como bem diz o Diego, né? O Diego, ele desenvolve algumas habilidades de raciocínio, de como você interpretar a questão. Por exemplo, Aline, muitos alunos têm uma dificuldade, eles chegam na hora da prova e eles não conseguem entender o comando da questão. O comando da questão é o que o examinador está pedindo. E depois você tem algumas alternativas. E com um método como esse, você consegue identificar claramente o que o examinador está querendo e você tem mais facilidade de você encontrar a resposta correta. Porque a pessoa ela tem o conhecimento, sabe como faz, mas se ela não entender o que está perguntando, ela pode saber como faz, mas ela não vai saber responder. E acontece muito, e hoje em dia, ser servidor público, concurso público é um sonho de consumo de muitas pessoas, e muitos enxergam assim, eu não consigo realizar esse sonho. Consegue, só que hoje em dia é muito competitivo, então você tem que ter metodologia de estudos, você tem que desenvolver novas habilidades, motivação e determinação, que com certeza você vai ser aprovado, né? Falando em metodologia, em disciplina, quantas horas por dia é preciso estudar para passar num concurso público? Nós desenvolvemos uma metodologia chamada Personal Coach, né? Personal significa pessoal e coach, treinador. E essa metodologia a gente atribui todos os dias para o aluno, de segunda a segunda. E aí depende do resultado, o tempo que o aluno tem para se dedicar. Mas um aluno que, olha, eu quero começar hoje a estudar, professor, eu quero ser servidor público, estou disposto a renunciar.
Se o aluno começar com uma carga horária de 3 horas de relógio por dia, estudando de segunda a sábado, em 4, 5 meses ele já começa a colher resultados extraordinários, fantásticos. É possível, né? Quer dizer, mas tem de estudar, né? Não, E tem que esse estudar. estudo, ele é sozinho ou varia de pessoa para pessoa? Tem gente que se dá bem estudando sozinha e tem gente que precisa estar numa sala de aula. Isso depende varia de pessoas para pessoas, né? Eu sou professor há 14 anos, Aline, e faz 4 anos que eu só trabalho na internet, né? E no começo tinha muita resistência de aluno se preparar em casa, sozinho, porque nosso sistema educacional, o aluno quer ver o professor, quer tocar, quer perguntar na hora para o aluno, né? Mas aí depois que as coisas a gente vai esclarecendo, como é que eu estudo na internet, você faz o seu horário, você não precisa enfrentar esse trânsito infernal para se deslocar da sua casa, e você tem possibilidade de assistir aulas de professores, grandes professores do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, aqui de Mato Grosso, de todas as regiões. Então, e na internet, incrível que pareça, mesmo tendo essa distância do aluno, não está presencialmente, mas com essas metodologias, ele se sente próximo, se sente acolhido, e os resultados aí são muito grandes. Eu sempre falo o seguinte, sempre me perguntam uma coisa: professor, qual que é o percentual de aprovados que você tem no seu curso? Eu falo, 100%. 100% daqueles alunos que não desistem são aprovados no seu concurso. Quer dizer, também é uma decisão pessoal, né? Agora, conta pra gente um pouquinho desse método dessa ginástica para o cérebro. Funciona mesmo ou também é a mesma coisa? Tem que ter dedicação, a pessoa tem que estar apta a parar um tempo e fazer isso, enfim, daí em casa também fazer palavras cruzadas. Para quem que é essa ginástica? É só para quem quer fazer concurso? A gente também pode começar a fazer isso? Porque a gente está vendo aqui atividades que normalmente são as crianças que brincam mais com alguns brinquedinhos desse, né? Sim, exercitar o cérebro, né, desenvolver é fundamental para concurseiro, para todas as idades, né, como o professor disse. Ele vai potencializar a capacidade cognitiva, aumentando a concentração, que é importantíssimo na hora de aprender, né, a atenção, como a neurociência diz, a atenção é a porta do aprendizado, precisa de uma boa atenção, o raciocínio lógico, a velocidade de raciocínio, consequentemente a memória, né, e tem que ter disciplina, sim, como qualquer disciplina, conteúdo, a pessoa precisa estudar, né? Fazendo exercícios para o cérebro, são várias ferramentas, esse método trabalha com ferramentas para estimular o desenvolvimento dessas habilidades, e não são somente jogos, né? Uma das principais ferramentas é o ábaco, uma tábua de fazer conta milenar oriental, que no Japão chamado Soroban, até hoje eles trabalham na grade curricular, é uma excelente ferramenta para desenvolver atenção, concentração, rapidez de raciocínio, criatividade, que é fundamental, né? Trabalha também os jogos, como vocês estão vendo aqui, para desenvolver do pensamento, levar o pensamento à ação, vai desenvolver estratégia, perseverança, uma dificuldade que o aluno encontra através de um jogo e já quer desistir, da mesma forma ele projeta na vida e lá é estimulado até que ele consiga atingir o resultado final. Com isso ele vai melhorar a autoestima, a segurança, a motivação, é importantíssimo. Vai saindo da zona de conforto, Com né? Porque normalmente você só faz a mesma coisa, então de repente você começa a colocar outras coisas na sua rotina. E é legal, a gente não está falando aqui de decorar conteúdo, é de memorizar e de reter aquele conhecimento. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos em sala de aula, que o aluno concurseiro ele vai ter que memorizar algumas coisas, não tem jeito, né? Como ele vai memorizar, é muito mais fácil você memorizar aquilo que você entende. Uhum. Mais fácil ainda quando você tem uma metodologia, você já tem umas habilidades específicas para isso, o aluno ele vai construindo o conhecimento necessário até ele conseguir atingir seu objetivo, que no meu caso aqui a gente é focado em concursos públicos, né? Diego, qual foi um dos primeiros desafios que você fez no método? Primeiramente, né, foi o ábaco, que foi a primeira ferramenta, depois que eu entrei no método, que me foi apresentado. Realmente uma ferramenta importantíssima nesse processo de desenvolvimento. Ela trabalha habilidades que, para mim, numerar aqui, são inúmeras, né, e foi o
a principal ferramenta dentro do método que me fez ter esse crescimento que eu tenho hoje no desenvolver das provas, né? E te ajuda também na sua faculdade. Com certeza, é algo que um complementa o outro, né? Porque não é só a questão da prova, não é só a questão da faculdade. Esse método da ginástica cerebral serve para todos nós, porque todas as habilidades que eles desenvolvem é importante para a gente no nosso dia a dia. Não é só para nós, alunos, que têm um objetivo de passar numa prova, mas sim para a gente em qualquer espaço do nosso convívio. Ele é de extrema importância. Alessandra, apresenta para a gente, então, alguns dos brinquedos que você trouxe aí. São jogos pedagógicos, né? É o formato que o método trabalha. Esse aqui é o ábaco, é a tábua de fazer conta. Eu não sei se tem como. Mas eu vou. Você pode levantar Diego, se você quiser. Mas normalmente a gente vê com as crianças, aqueles no formato maior, coloridinhos, bem, né? Isso, exatamente. Mas tem esse aqui, é uma torre de Hanoia, é um jogo que vai desenvolver o quê? Visão espacial, o pensamento lateral, estratégia. Então, ele tem que mover todos esses discos para uma outra coluna, mas tem uma forma de manuseio. Você tem que montar a coluna da mesma forma que ela está lá, forma, né? Porém, não pode ficar a peça maior em cima da menor, e ele tem que ir movimentando usando as estratégias, movimentando cada disco com uma mão, para que ele alcance o resultado final. Quer dizer, tem a regrinha para poder fazer. E é uma questão de paciência também, né? E é isso que falta, às vezes, na prova também, Luiz? Sim. Ler de novo, né? Ler de novo para realmente entender, e às vezes quer fazer muito rápido e, como você falou, Alessandra, já quer desistir. Esse tipo de exercício ajuda isso, porque você tem que tirar daqui, pôr para lá, voltar, fazer, refazer, porque senão você não chega no resultado. Ele vai desenvolver através do lúdico, isso vai desenvolver perseverança, que é importantíssimo, né, professor? Para que o aluno, ele busque o objetivo dele, esse sonho de passar no concurso ou mesmo vestibulando. E hoje nós temos turmas somente de concurseiro. Ele busca o conteúdo, que é fundamental, e vai buscar ferramentas que vai potencializar essas habilidades que são importantes, que todos precisamos, né? Que essa capacidade cognitiva, que é a atenção, a concentração, a memória, é fundamental na hora de aprender, de articular, de buscar algo para que ela se desenvolva e se potencialize. Então, o ideal é a gente começar a fazer isso quando criança. Quanto antes, melhor, né? Quanto mais cedo exercitar o cérebro, mais vai estar potencializando. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Com o passar do tempo, esses neurônios vão morrendo, que são células nervosas, né? Nós estamos na era das descobertas do cérebro, que a neurociência diz. Então, quando você tira o cérebro da zona de conforto através de desafios, essas redes neurais, que são os neurônios, eles vão se fortalecendo e aumentando, tornando uma mente ágil, ativa, mais jovem, inteligente, né? Então, por isso que tem contribui muito com o conteúdo para qualquer pessoa, para qualquer idade. E com o grau do desenvolvimento vai aumentando, as dificuldades vão aumentando e vão surgindo outros exercícios, outras etapas da formação. Exatamente, exercitar o cérebro através de variedades, desafios, grau de dificuldade crescente. Então, ele começa de forma fácil e vai evoluindo para um grau de dificuldade, né, cada vez mais difícil, para que potencialize cada vez mais. Interessante, né? Que aparentemente simples, né? Mas está exigindo bastante paciência do Diego, né? Ele já deve ter trocado de posição aquela esfera menor ali umas 20 vezes já, hein? Mas é isso, né? Você tem que fazer e refazer. Eu acho que é isso que é o legal, né? E também trabalha a persistência nos objetivos, né? Exatamente. Porque tem os jogos individuais, mas tem o coletivo, que vai trabalhar a cooperação, o trabalho em equipe, a competitividade, né? Vai trabalhar também a capacidade de se expressar. Ele tem que articular, tem que montar estratégia para que ele ganhe o jogo. Então, é através do lúdico que essa pessoa vai estar se desenvolvendo. Palavra cruzada, quebra-cabeça em casa, pode começar a fazer por aí. Fundamental, tem várias, inclusive tem as neuróbicas, que é feito também, que é tudo que quebra a rotina, quebra de padrão, que vai estar estimulando os sentidos. Né? Em casa tem dicas para fazer neuróbicas, que é aeróbica para os neurônios, como tem aeróbica para o corpo, é você fazer tudo que é diferente do cotidiano. Até mudar o trajeto de ir embora para casa, né? Escovar os dentes com a mão contrária, vai estar ativando outras áreas do cérebro. Tomar banho com a luz apagada, né? Exige um pouco mais de tato. Então, tudo que faz ter alimentos diferentes do normal e tentar identificar
quais alimentos são, então vai estar estimulando o paladar. Então, tudo que estimule, que foge do cotidiano, vai estar reforçando esses neurônios que agradecem, né? Então, disciplina e estimulação do cérebro, né, Luiz? Sempre. Olha, sempre, né? Estou avaliando aqui ele ali, tá? Quando você pensa que ele chegou no final, aí ele volta, né? O exercício, isso é interessante, que isso acontece muito em concurso, né? Ele pegou uma questão, ele acha que não sabe, aí ele já pega, abandona essa questão e vai para a próxima. E no concurso público, uma questão, um ponto faz a diferença, e trabalha também essa questão da persistência, determinação. Muito bom, hein? Bacana. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Revista. Diego, Alessandra, Luiz. Deu suador no Diego ali, na concentração, porque ele está fazendo na televisão. Mas está certo. Muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso no trabalho que vocês estão realizando aí. Parabéns, Diego, para você que está investindo aí na sua educação. Obrigada.